Como ficar tão bom no xadrez? Todas as crianças te dão o dinheiro do lanche. O que jogar de pretas é a maior dúvida, porque eles podem jogar E, D, C e o que mais quiserem. Eu digo que o simples é o melhor caminho. Partida do centro, a gente captura o peão. Ele diz, não vou trazer a dama, não importa, podemos saltar com o cavalinho. Foque em um desenvolvimento bonito e tranquilo. Se você capturar o peão e tentar ser ganancioso, a ganância sempre é ruim. Então vamos avançar esse peão, trazer esse bispo para fora. Esse bispo já está fora. O cavalinho está pronto para saltar. Nossa dama pode sair porque não tem ação de cavalinho pulando para incomodar o foco. É por isso que o C é o negócio principal. Vamos fazer o outro cavalinho saltar. Não queremos pegar nenhum peão agora, dando 10 tempos de graça para ele. Mano, pode olhar a gente e dizer que não vai rocar? Pensei em vencer com um pin, mas talvez eu possa posicionar o bispo assim e mostrar que podemos fazer o roque grande, como todos sabem. Quanto mais longe, melhor. E assim, ao rocar para o lado oposto, isso nos dá possibilidades insanas de ataque porque vamos avançar nossos peõezinhos para atacar. Além disso, esse peão já era. Não vá por esse caminho, parece doce de graça, mas depois de algumas trocas, vem uma tática em cima da dama, então é preciso cautela, podemos rocar e ser um bom garoto. Mano pode tentar entrar e cutucar a dama, mas sem vergonha, o gordão vai fugir, tenta cutucar a galinha, então é por aqui. Esse peão vai morrer? Sim, agora ele está morrendo, pois após as trocas podemos capturá-lo. Não há nenhum cheque tático para ganhar a peça, então um problema para ele, um pouco de cravada, não, ele escapou. Não dá para capturar o peão porque está bem protegido. Meio que quero ir lá, cutucar o senhor cavalo, e se o cavalo fugir, o peão vai morrer, e o gatinho pode chorar, então vamos fazer isso. Também é possível vir aqui ameaçando um belo mate em um lance. Isso vai, depois disso, nos dar algum lance de passagem e podemos tentar uma deflexão para umas jogadas de vitória, então estamos meio que preparando algo. Talvez depois ele fique pulando, tentando cutucar aqui e ali. Ele também prepara algo, mas só gosto de um bom desenvolvimento. Não há avanço porque temos toda a cobertura. A dama não faz nada, então deixa eu só desenvolver, conectar todas as nossas torres, terminar todo o nosso desenvolvimento e olhar para o ataque. Podemos ir ao Poke Pocket, mas o que quero é tirar esse defensor para armar o ataque. Isso parece bom para me livrar do meu bispo irritante, mas não caio nessa. Tipo, sim, eu não posso sacrificar agora. Mano, se defende, agora eu só quero ir lá. Remova o cavalo, e se o pônei já era, tem uma galinha chorando por socorro. Então não tenho certeza do que foi isso. Mano, era um 884. Muito inteligente, mas não era para ser. Ok, cavalo aqui, faz sentido. Se eu capturar aqui, não vai funcionar, só vai colocar um intermezzo. E é um cheque, então vamos precisar capturar de volta, mas depois de algumas trocas, minha torre entra só para dizer que vamos te esmagar. Pode dar cheque, mas a captura está ali. Então podemos simplesmente ignorar o gatinho e dizer que seus ursinhos vão escapar e vamos te dobrar. O problema é que esse bispo cobre essa casa. Nossa torre nunca vai entrar, ele não pode capturar. Isso é mate. O cheque é o caminho. Não capturamos o peão com a torre para trazê-la. A manobra com a torre não funciona agora. Podemos pegar esse peão e a dama fica tranquila. Depois talvez trazer o cavalo por aqui para trazer a torre. Gosto dessa ideia. O problema é que o garoto pode jogar a dama aqui para trocar as damas. Eu até posso trocar, ficar 2 peões à frente e ganhar, mas quero mesmo é trazer a torre para o jogo. Acho que às vezes é preciso ouvir o Blunder Panda. Você diz que o xadrez simples é o caminho, um peão a mais. Se você voltar, conseguimos mais um peão. Seriam 2 pra gente. Vamos saltar, bloquear a diagonal e permitir a entrada da torre. Também quero saltar aqui para incomodá-los, mas, neste momento, qualquer jogada vence. O cara tem um par de bispos, mas é um pesadelo. É um pesadelo. Talvez a dama diga que você não pode saltar, pois vamos capturar. Não dá para fazer um levantamento de torre desse lado. Esses bispos cobrem casas importantes, então a elevação de torre desejada não será possível. Mas a gente tem o peão, temos a segurança do rei, temos o ataque e ele não tem defesa, então é meio problemático. Vamos por esse caminho? Essa seta foi bem doida. Tipo, meio que quero sacrificar e depois capturar. Se fosse um cheque de torre, a gente teria vencido. Mas de novo, o bispo bobão está lá. Além disso, se você voltar com a dama, tecnicamente, mano, isso foi muito ruim. Voltando com a dama, a gente nunca vai conseguir ganhar esse peão. Problema com o peão. Pokers quebrados, foco.
Pokers quebrados dá um cheque, mas não ligamos. Só queremos pegar o peão e ficar felizes. Depois que a torre captura, a torre pode atacar por ali. A dama está caindo, então não precisa agir. Nem consegue atacar porque temos cobertura. Salve a dama! Mas aí talvez tenha um cheque aqui. Algo como um cheque de dama seguido por salto de cavalo. Se a dama for para lá, talvez eu possa ir por aqui e a torre entra no jogo. É um pesadelo real. O cara tomou. A gente toma de volta. Isso é um mate em um se ele não tomar cuidado. Tem um cheque agora. E aí vamos precisar salvar o rei. E essa casa estaria tecnicamente coberta. Mas ainda assim, olha o placar. Temos mais dois peões. Isso é mais do que suficiente para vencer. O que dizer? 2 era tudo que precisávamos. Enfim, cheque é o caminho. Não dá para sacrificar. Não quero bloquear. Vamos só ficar tranquilos. Isso não é mate, pois ele pode capturar. Mérito para ele. Mano pode propor uma troca de torres. Posso ser ousado, sacrificar a torre, entrar e dizer, vou te amassar, mas não precisa. Ele ameaça um contra-ataque. Não é mate, mas assusta. Quero pular aqui para salvar a peça. O que eu realmente quero é a manobra da torre, mas ela não está rolando. Posso avançar o peão para dizer que não tem entrada também. Posso dar o cheque, trocar. Se ele voltar, podemos dar outro cheque, mas não dá. Então, o cavalinho aqui parece bom. E quando a peça tem essa proteção, o peão vai ficar de boa, mas a torre não vai conseguir entrar. Então só empurra e diz, fica tranquilo. Às vezes você só precisa ficar tranquilo. Sabe, não capture o peão. Não dá para avançar para enxotar esse cara. Não dá para ir aqui. Não dá para ir ali. Não dá para ir ali, em lugar nenhum. Então talvez seja melhor só manter o básico. Beleza, a torre saiu tentando fazer alguma coisa. Não tenho certeza do que. A torre aqui tá de graça. O bispo precisa agir, mas está meio preso e não pode ir a lugares bons. Acho que pode ir ali. Mas isso pode ser capturado, então ele está preso. Uma armadilha muito estranha, mas está preso. Talvez a dama aqui tenha uma ideia de contra-atacar isso e aquilo. Não podemos capturar aqui. Precisaríamos trocar damas e aí você recaptura com um peão pressionando a torre. Mas qualquer troca é boa para nós porque temos 2 peões a mais. 2 é tudo o que precisamos. 2 é tudo o que precisamos. Então o humano está tentando descobrir. O que fazer, senhor? O que fazer? O bispo está chorando, a torre entrou. A dama já estava na jogada o tempo todo. Após o cheque da torre, não é mate, pois o rei pode ir para lá. E se eu der o cheque e ele tentar fugir, é ruim, mas não é o fim do mundo. Ruim. É tipo, ruim, mas não tanto. Ainda é bem ruim. Essa é a única maneira que eu vejo de salvar isso. A dama entra para cutucar a torre. Pode haver um cheque potencialmente. Parece muito assustador. Se eu capturar, minha torre realmente morre. Eu gosto da ideia meio boba de colocar a torre aqui e dizer, cutuca a dama, cutuca o bispo, cutuca todo mundo. E o que está acontecendo? Além disso, você não consegue nos dar cheque, o que é fantástico como sempre. E o senhor bispo ainda está morrendo e chorando, então a gordinha não conseguiu o objetivo que ela queria. Ela tem que voltar. Desta vez posso ir por qualquer caminho. Todas as escolhas são boas, exceto se o peão capturar uma, pois aí a dama morre. Então não vamos pendurar a dama de graça. Um pouco demais. É um pouco demais para lidarmos. Enfim, vamos pegar o bispo ou entrar nessa. Meio que vou capturar isso com cheque, mas a posição está boa demais. Temos todas as opções. Estamos ricos. Eu não sei. Dizem que ricos têm todas as escolhas, então acho que somos riquinho rico. A rainha não pode. Digo, quero meio que entrar. Mas não há ideias de fundo. Se eu jogar aqui, não é como sacrificar a rainha e depois torre. Aqui seria um mate de corredor. Acreditei nisso. Acho que o humano está aprontando. Depois de uma captura tem um cheque, o garoto está tramando algo. Tomar com a dama é bom, mas prefiro capturar com a torre para manter opções de ataque. E eu não sei, cheque de dama parece assustador e a gente diz para não nos assustar. Acho que é isso, não nos assuste, mano. Você não é espantalho nem somos corvos, então não nos assustamos. Vamos nos esconder aqui. Não há travessuras nos bastidores. Se a torre magicamente aparecesse aqui, seria um mate. Mas isso não vai acontecer. A torre vem pra cá por algum motivo, não sei bem qual. Damos aquele cheque bobo. Devo dar o cheque ali ou o peão estava caindo, nem percebi. Ao dar cheque, o rei foge. Damos outro cheque e ele foge novamente. Eu posso voar. Não, eu posso tentar.
Quero dar o cheque aqui, o rei vai para lá. Podemos cravar e ganhar. Tenho uma ideia simples de ganhar a dama, mas quero mais que isso. Não é mate. Posso dar o cheque, mas depois que o rei vem para cá, a dama fica em situação difícil. Não tem mate? Eu realmente quero que o mate aconteça. Digo, tenho cheque de dama. O rei vai ter que ir para algum lugar. Podemos cravar e ganhar. Cadê a temporada de mate, cara? Cadê o mate? Eu gosto da ideia de avançar o cavalinho desse jeito. Mas não tem mate. Além disso, a torre está caindo. A gente não é tão bom em dar mate quanto pensa. Sim, uma vida infeliz. Vamos só dar o cheque bobo e acho que vamos ganhar a dama. Não estou feliz com isso, mas você não pode ficar feliz com tudo. Sabe, às vezes você tem que ficar triste. Vamos fazer a ideia de cravar e ganhar. Uma vez que a dama sai, não tem mais ataque. Não fomos Hikaru o suficiente para encontrar a tecnologia de mate. Não dá para dar mate. Então vamos só levar a dama e correr. Tem mais cheque para trocar e simplificar minha vida. Se eu der cheque, ele bloqueia. Vamos salvar o cavalinho já que ele estava sob ataque. Ele está correndo, correndo e correndo. Eu nem sei o que fazer. Vamos só comer o peão, dar um cheque, colocar a torre em algum lugar, trocar e ganhar do jeito mais bobo. O jeito bobo é ver a peça, trocar a peça e deixar as peças falarem por si mesmas. Beleza. Pônei Pôneis está blefando, desistir é o caminho. O que a gente fez? Jogou uma abertura toda chique? Não. Fizemos o básico, acertamos 85% e o chess.com diz que deveríamos ser 2.250. Esse é o objetivo. Blunder Panda vai te levar aos 2.000. Ele jogou a partida do centro e pegamos o peão. E o que a gente percebeu é que não precisa pegar. Mesmo que o motor recomendasse pegar o peão, Beleza, a gente avança. Trazemos o bispo, focamos no desenvolvimento e ficamos felizes. Um espremedor travou, sugeriram rock, mas fizemos do jeito errado. Isso é desenvolvimento. Isso foi sugerido novamente. Não acreditei. O cheque era assustador, mas o motor age como se seguisse esse rumo. Então, não é o melhor jeito, mas ainda estamos mantendo uma posição muito positiva. Então, seja positivo. Vamos para a ação. E agora trazemos o bispo, simplesmente cutucamos e ele desce. A gente pega. E um peão poderíamos ter pulado com o cavalo desse jeito, tentando derrubar isso e trazer a torre para cá. Pegamos o peão e a vida não está nada mal. Salvamos o rei. Ele tentou inventar umas ideias bobas. Salvamos o peão e simplesmente empurramos. Poderíamos ter colocado a torre aqui para atacar e entrar. Tínhamos várias opções, doces por toda parte, diabetes em todo lado. Novamente não sabíamos o que fazer. Então pegamos a dama e vencemos. O que fazer com as pretas? Sempre essa questão. Todos jogam E4, jogamos E5. Configuração perfeita para atropelar todo mundo. Isso mesmo. Vamos saltar com o cavalo e salvar o peão, como no primeiro jogo. No segundo vemos o A italiana. Não vamos dar o ataque fígado frito, e sim jogar o italiano. Ok, então o primeiro gatinho preparou, como é que chama? Gambito Evans? Não, partida do centro. E esse gatinho está preparando o Gambito Evans. Vamos capturar o peão porque não faz sentido não capturá-lo. Agora temos opções de ir por aqui, por ali ou voltar tudo. Acho que se eu for por ali, ele vai entrar numa linha preparada dele que é jogar D. Então devemos tentar um lance inesperado que pode ser mais interessante, talvez com o bispo por esse caminho. Dessa forma, depois de algo como avançar, eu posso simplesmente entrar e seguir com o meu dia, só para confundir o garoto. É o melhor jeito? Provavelmente não. Ninguém espera, é provavelmente duvidoso. Entramos, continuamos o desenvolvimento. Se ele pegar, retomamos e seguimos. Se avançar, seguramos o peão. Parece bobo, mas provavelmente faríamos assim. Esse lance provavelmente não seria aprovado pelo motorzinho. Mas é por isso que você está aqui, para jogar lances que parecem tão estranhos, mas que simplesmente cumprem o objetivo. Você não precisa se confundir, você tem que confundir o seu oponente. Beleza. Prontos para o rock, já completamos o desenvolvimento. Se eu capturar o peão, talvez ele prepare um avanço e diga, vou te cutucar. Deixa eu avançar por aqui. Não tem como ganhar com uma cravada desse lado. Talvez minha torre vá para cá. O maior problema é esse peão parado, por isso não podemos avançar para lá. Então, alguns problemas pra gente. Se eu colocar a torre aqui, ele pode estar de olho em alguma jogada de dama por aqui. Então ele está meio que preparando algo. O que fazer? Capturar o peão. O avanço vai acontecer. Posso saltar e pressionar, mas não funcionará. Gosto da ideia de colocar a dama aqui para dar proteção extra. Tenho, mas sempre que capturo o peão, o avanço ocorre.
Então tenho que usar um pouco a cabeça. Talvez eu possa ir, ler o usuário desse jeito ou, você sabe, ser A nisso. Precisamos bolar um plano. A torre aqui não é nada mal. A gente não gostou desse lance no começo por causa do negócio da dama aqui, mas temos a dama aqui para proteger. O cara está avançando o peão, tentando conseguir algum avanço. Eu nem sei o que ele está tentando conseguir. Posso capturar? O avanço ocorre e temos cobertura. Assim, tecnicamente, tenho a chance de ouro de capturar o peão. Você não pode avançar porque eu pegaria. E se você capturar, eu vou trazer o bispo e vou avançar o peão D e terminar o nosso desenvolvimento. Chegamos bem na hora de te cutucar. Ganhamos um tempo de graça. Além disso, acabei de perceber que sou meio burrinho. Quer dizer, eu sabia que era burrinho, mas de alguma forma eu não acreditava nisso. Tinha um peão livre aqui, a gente só esqueceu dele. Ops! Já ganhamos um peão a mais. Esse peão está caindo, aquele peão está caindo, a gatinha está chorando. O que está acontecendo? Ok, a dama saiu, nem sei para que serve isso, quer dizer, parece bom. Dizendo que eu tomo, dou o cheque, o rei vai para algum lugar, eu recupero a torre. E depois de tomar, você recupera, mas eu simplesmente não acredito nisso. Sim, você ganha o peão, mas eu fico muito feliz em trocar porque eu fico com esse peão no final. Não entendo o que ele planeja. Eu poderia escolher o caminho seguro e só salvar o peão, mas queremos trocar o máximo de peças. Então, pega. E sim, no placar pode até dizer que não tem mais problema com o peão, mas esse peão está morrendo, aquele peão está morrendo, e o gatinho só está chorando. Sim, o peão sobreviveu, mas ninguém ligou. Não tem como capturar assim. Posso até jogar um cheque intermediário, pedir para capturar e depois recuperar, mas quero que o cavalinho volte. Veja como cada peça está só cochilando. E agora precisamos escolher o menos pior. Será que queremos pegar a peça do centro? Ok. Ele está tentando cutucar por esse lado. Assim, não tem nada de graça. Algo está acontecendo. Posso tomar essa casa e cutucar de volta. Tô até querendo capturar por esse lado. Mas o problema é que esse aqui vai morrer e a gente não vai conseguir o que quer. Esta é uma linha de intermezzo intensa e interessante. Posso jogar isso. A rainha deve ir, sei lá, para algum lugar. Tipo, se você for para lá, eu salvo a peça. Então, para onde vai a dama? Tem algum esquema aí? Portanto, a casa está sempre coberta e o bispo ainda preso. Não sei, sinto que a gente pode pegar esse peão. Isso é uma parada doida. Eu pego o peão, dou uma cutucada aqui. O bispo vive mais um dia. Provavelmente não é o melhor jeito, mas quero dizer, uma das peças vai morrer. Não quero salvar isso, mas se eu capturar o máximo de peões possível, já fico satisfeito. Tipo, dama toma peão está chegando também. Esse peão estava condenado desde o início. Como é que você não me deixa só relaxar? Você acha que vou sacrificar a torre, pôr o bispo, avançar o peão e conseguir contra-jogo? Digo que não. Então esse seria o plano. Talvez a dama aqui para dizer, ou ali para dizer não, você não pode ir lá, mas aí eu simplesmente tomo o peão central. Você não pode tomar porque está defendido. Tipo, eu não vejo o que você vê, mas tudo bem. A dama ali salva o peão tecnicamente e me impede de ir lá. Tecnicamente, esse é um lance bem técnico. E se eu pegar o peão, você está dizendo que vai primeiro trocar as damas e depois pegar a peça. E sim, eu vou estar 2 peões na frente. E completamente ganho. Bem, tecnicamente essa é uma ideia muito boa, então vamos acreditar na técnica. Coisas muito técnicas, coisas muito técnicas. Ainda estamos com uma peça a mais, aliás. Essa peça vai cair, mas na hora certa. Eu podia ter tocado o intermezzo de novo, mas ninguém se importa. O cavalo vai cair. Eu poderia salvá-lo se avançar, mas vamos entrar, tentando cutucar aquilo. Ele pode pôr a torre aqui para contra-atacar. Devemos apenas focar no nosso desenvolvimento. Se eu desenvolver as peças rápido, estamos tranquilos. Eu gosto dessa ação de pular. Coloco a torre aqui, e talvez depois a gente volte ela só para dar uma acalmada. Ele provavelmente vai salvar o bispo. O desenvolvimento está meio duvidoso. Eu gosto do jeito bobo de só empurrar e salvar. Não gosto dessa opção por causa do contra-ataque. Se eu capturar aqui, ele deve capturar de volta, e isso parece assustador, pois ele ganha atividade. Então só quero empurrar e dizer o que você tem. Talvez ele tente alguma ideia de pressão. Eu não acredito nisso. Só desenvolva. 2 peões já são mais do que suficientes para ganhar isso. Ele nos pressionou. Podemos voltar e pressionar de novo.
Ele pulou para dentro. Podemos tirar o bispo de novo e pressionar de novo. Seguir pressionando. Agora a gente pode até pular aqui e trocar peças. Quando o cavalinho pulou, já podia ir para a simplificação. Havia um jeito? Acho que depois que empurramos, poderíamos ter tentado. É, aqui. Cavalo simples aqui, pedindo para ele ir a algum lugar. Pega, pega! O jogo segue, mas sinto que esse bispo está pouco desenvolvido. Por que tentamos trocar isso? Beleza, mano, tá tentando conseguir algo em troca pelo esforço dele. Se eu avançar, o cavalo pula. Não, ele está morrendo. Vamos só salvar, cara. Não sei o que ele faz. Ele estava esperando que eu pegasse e recuperasse o peão. Mas a gente é um moleque ganancioso, ganancioso. Então vamos pegar todos eles e sair correndo. Só correr. 3 peões a mais. Potencialmente 4 porque esse peão não está na coluna certa. Então 4 peões passados pra gente. Loucura. Pode entrar em ação se for necessário. A torre salva o peão. Parabéns, ele achou como evitar a perda do peão. O que fazer? Não dá para pegar. Queria que ele participasse da festa e começasse a avançar nossos peões. Nada mal. Então ele pode querer entrar e cutucar isso. Ele está meio que preparando algumas possibilidades de contra-ataque. Por isso gostei da ideia de ir lá e trocar para simplificar minha vida, já que ainda há peças demais no tabuleiro para eu ficar inventando moda. Posso avançar o peão para dizer que você nunca vai pular e aí sim posso partir para o pulo. Apenas uma boa jogada preventiva, muito preventivo, mas será que estamos sendo cautelosos demais? Potencialmente. Ok, eu posso ir lá. E então se eu pegar o cavalo aí, nós vamos morrer. Mas isso é chato. Vamos só empurrar. Eu só não quero que ele fique pulando aqui, cutucando aqui. Evite criar qualquer caos. Agora podemos pôr a torre na coluna aberta. Senhor peão está morrendo, mas ao mesmo tempo não está. O cavalo saiu. Estamos viajando como sempre. Então não dá para pegar. O cavalo está na beirada, meio apagado, então deixei eu pular. Mas para onde ele vai? Agora estamos bem. Acho que a gente pega o cavalo assim só para centralizar. Sempre que estiver em dúvida, olhe para o mais burro, a peça mais burra e faça ela ficar menos burra. Então, é assim, ok, ele tem uma proteção bem boa. Se a torre for a algum lugar, há um cheque, é preciso cautela. Podemos avançar nossos peões como loucos se estivermos meio doidos. Não há capturas em nenhum lugar. Posso avançar, colocar ele no canto, entrar ali e só trocar. Beleza, o cavalinho entrou tentando dizer consegui, mas você não tem nada, cara. Você não tem nada? Então deixa eu só avançar e perguntar: o que você está aprontando? O plano é ir para lá? Mas aí o peão morre. Meu plano é avançar, chutar e ganhar. Não pode ser mais simples do que isso. É tão básico quanto o sorvete de chocolate. Então, bem, empurre. Como você diz não para isso? Você pode voltar e salvar isso para que, depois de empurrar, você realmente possa pular para algum lugar e o peão sobreviva. Mas empurre, 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 empurre. R é ir A, B, A, B, A, B, porque não sabemos A, B, C, D. Só sabemos A, B. Infelizmente, não aprendemos o alfabeto completo. Então, B, A, B, e B, e A. E é só isso que a gente faz. Jeito interessante de perseguir. Muito interessante. Então ele volta tentando se livrar do cavalinho, então tecnicamente tem um peão morrendo. Mas a tecnicalidade é bem pouco técnica, então vamos só cutucar você. Temos proteção e trocar peças é o que eu adoro. Ou eu simplesmente prefiro, em vez de capturar desse jeito e dobrar nossos peões, deixar você pular e ser irritante. Eu meio que posso capturar desse jeito. E sim, aquele peão ainda vai ficar dobrado, mas eu vou recuperar isso, meio que salvo ele. Coisa bem técnica, cara. O mano entra querendo causar, dizendo que se eu entrar, o peão morre. E esse peão realmente está só morrendo. Então não tem como amenizar isso. Posso capturar assim, mas ele precisa transformar depois. Talvez seja o melhor caminho. Estamos sendo sofisticados demais e isso nos prejudica. Então é só capturar o peão. Esse aqui parece assustador. Não vou mentir, esse negócio do cavalo está ficando um pouco problemático, e eu achei que a gente ia perder o peão e não ficar 2 peões na frente. Vida difícil. É. Vida doida. Então a gente só leva o rei pra fora. O cara pega o peão, a gente pega o peão, a gente cutuca e ele corre. Cara, esse peão é irritante. Será que dá tempo de ir cutucar esse peão? Acho que não. Certo? Digo, ele provavelmente só vai salvar o peão. Digo, qualquer captura já é boa, né?
Não sei se essa captura é bom, mas estamos tentando cutucar ele. Se você voltar, posso pegar o peão. Essa troca pode ser boa para você. Vamos ver. A ideia é capturar aqui. Se eu recapturar, ele dá cheque e recupera a peça, ficando só um peão na frente. Ele percebeu isso, mas não sei se acredito. Quero apenas avançar. A torre vai a algum lugar. E então eu não sei, só capturar o peão. Quer dizer, eu posso capturar o peão direto. E o que está acontecendo? Algum tipo de cheque. Esse cheque não é tão perigoso assim. E eu não vejo o que ele está planejando. Parece muito assustador. Tem um ataque duplo aqui, tem um cheque aqui, ainda estamos 2 peões na frente. Mano, mandou o cheque, nosso rei sai andando tranquilo, o cavalo foge. Acho que você salvou a peça, vou tentar salvar meu peão, e acho que todo mundo fica feliz. Todos conseguiram o que queriam, continuamos 2 peões à frente. Meu peão passado está bem, o cavalo vai pular em algum lugar. Você pode pular aqui, pedir pra gente capturar, recapturar e dizer alguma coisa, mas isso não aconteceu. A gente tem peões demais para vacilar. Então é assim que é. Eu também posso avançar. Ok, ele acredita nisso, mas podemos simplesmente trocar. Não faz sentido, não há tempo para capturar aqui. Isso está perdido. E sim, temos um cavalinho que pode salvar o peão. Tem um cheque que garante a casa pra gente. Ele pode ir lá contra-atacar, mas a torre tá perdida. O gatinho tá chorando. Ainda temos a casa. 90% ficou bom, mesmo sem converter. E 2, 3, 5, 0. Legal. Pegamos o Gambito Evans e jogamos esse lance peculiar você ali. Ele ficou confuso, mas não nos importamos. Fazemos a jogada boba, ele avança, capturamos o peão. Nossa ideia com o bispo aqui foi ótima. Fish ficou tipo, poderia ter capturado a torre, poderia ter ido pro plano com o peão D. E a vida é simples assim. Tipo, um lance e ele já está fora do jogo. A gente captura o peão de novo e já está -4. Não tem nem o que analisar porque a gente não fez nada inteligente. Nem merecemos nota A mais por isso, mas mesmo assim tiramos A mais. O erro foi capturar assim. Fish Will diria, capture aqui. Ele pode saltar, mas você ganha o peão. Pode devolvê-lo e 3 peões passados avançam. Então foi aqui que eu exagerei um pouco, e o bispo aqui começa a ficar problemático. E depois de jogar aqui, em vez de tentar ser criativo, se ele tivesse voltado, poderia ter ganho esse peão e lutado por um empate. Ele avançou, pegamos o peão e nossos peões correram. Foi uma loucura. Escorregamos um pouco, mas não o bastante para perder. Vencemos. O que será que pegaremos na terceira partida? Primeira partida, e 4. Dominamos o centro. Segunda partida, avanço. Qual será a última? Essa é a questão. Jussi está abrindo. Não importa. Deixa eu montar no cavalinho. Ele não pode atacar cedo com a dama. Podemos copiar o garoto. Ele pode tentar. Achei por um momento que faria um ataque mirabolante com a dama. Deixa eu entrar e só terminar nosso bom desenvolvimento. Não sei o que é isso. Achei que ele queria avançar. Não importa. A gente desenvolve a peça como um bom garoto. Vamos tentar um pouco de cravada, buscar uma chance de vitória. E eu não sei. Sr. Will está com dificuldades. Empurre e siga em frente. Se capturarem, recuperamos. Se recuar, avançamos. Não tô comprando a ideia dele. Talvez ele queira saltar, cutucar a dama, pedir pra gente voltar e cutucar de novo. O que eu quero é saltar, cravar, ganhar, dobrar peões, prejudicar, fazê-lo chorar. Temos que salvar. Não havia escolha. Acho que ele vai perceber depois. O que a gente poderia ter feito, potencialmente, era depois daqui, poderia ter ido direto pra lá com a ideia de fazer aquilo, mas aí ele poderia ter copiado a gente. Então acho que não era pra ser. Então o humano cutucou a gente. Se eu capturar, ele fica feliz em capturar aqui. Se eu voltar, ele avança o peão e a gente fica um pouco triste. Acho que em vez de ficar triste, a gente só diz, eu te cutuco. Um dia vamos ficar com o par de bispos. Você também pode cutucar a gente. Talvez depois acredite no ideia de troca-troca. Quero dizer, eu não me importo com isso. Sim, você pode tomar, e a gente fica com peões dobrados aqui, mas olha a coluna A aberta. Veja a coluna F aberta. Se capturar aqui, a gente vai... Foi isso, achei que ele tinha escorregado o mouse. Ele queria capturar aqui ou algo assim. Posso pedir de novo para capturar aqui. Vai por esse caminho. Cutuca o senhor peão. Pede para ele ir fazer um negócio na coluna C e só rocar. O broco tá sendo pressionado? Não acredito nisso. Vamos só rocar e ficar de boa, sem pressa para fazer nada. Deixe ele lidar com seus problemas. Talvez prefira ir pela coluna C e capturar por lá. Ele tem opções. Quero jogar F e abrir a coluna F. Mas será que vou conseguir? Provavelmente não. Talvez você devesse ter tomado porque deixar ele tomar desse jeito parece um pouco melhor para ele comparado a esse jeito. Desse jeito ele abriu a coluna C, eu acho. Algo para ele ficar feliz.
Mano, ele não pode rocar grande porque já empurrou todos os peões possíveis. Ele precisa fazer o rock pequeno. E se ele fizer isso, o que a gente faz? Não sei. Alinha a bateria, joga F e parte pra cima dele. A gente sacrifica porque não tenho peças suficientes para atacar após trocarmos duas menores. Então o sacrifício pode não ser tão poderoso quanto a gente gostaria, mas é sim. Beleza. Ele está pensando, será que ele está considerando a possibilidade de capturar aqui? Eu não acredito nisso. Isso não é nada. A gente só captura, captura e pula para algum lugar e segue o nosso dia. C parece o mais interessante, mas meio que prende o bispo sozinho. E ele pode estar com medo de que, digamos, ele vá para C. Eu volto lá para trás, volto com o cavalinho, avanço e tento prender ele. Parece exagero só para prender ele. No máximo, ele pode derrubar o cavalinho e dizer que está tudo tranquilo. Mas aí ele pode dizer: perdi meu bispo por isso, não vale a pena. Então queremos acabar com isso, mas não podemos. Vamos capturar. Aí podemos pedir para o cavalo voltar para casa, forçando-o a ir para algum lance com C enquanto lidamos com isso. A dama vai entrar na festa assim, empurrar, pular e fazer algo. Vamos fazer alguma coisa. Se ele empurrar, provavelmente vai empurrar porque a gente realmente não quer trocar. Então, beleza, ele está tentando criar algum tipo de jogo pelo lado da dama enquanto a gente foca no lado do rei. Vamos focar. Ele pode pular, não é o fim. Se eu avançar, toma, e a coluna F fica aberta, mas não basta. Quero dobrar as torres. Ele pode avançar, tomar e tentar chegar à sétima. Precisamos calcular bem o tempo das jogadas. Ok, ele entrou. Não faz nada, porque a gente pode simplesmente ir lá e cutucar. E ele vai ficar tipo, eu volto. Mas sério, você quer andar para trás na vida? Não é legal. Beleza, a rainha saiu. Ele escolheu não retroceder na vida. Essa é uma escolha que pode prejudicá-lo. Posso empurrar e chutar. Não posso ir lá porque precisamos cobrir a corrida. Quero empurrar, capturar e ir para o negócio do G. Assim o cavalo fica preso. Algumas armadilhas simples nossas, daí captura. Se avanço é arriscado, pois deixamos nosso rei ainda mais vulnerável. Posso avançar e pular com o cavalo ali, mas é só uma fase de trocas. O problema é que esse peão ficará muito fraco e pode cair. Acho que a dama aqui está bem. Posso avançar. Sem capturas, sem saltos. Você teria que recuar para algum lugar. E o que está acontecendo? Quero dizer, eu posso simplesmente avançar, capturar, mas não é tão assustador quanto parece, né? Quero dizer, eu posso avançar, colocar o rei ali e dizer que o cavalo vai pular. E sim, isso realmente expõe o nosso rei, mas olha só o cavalo entrando. E agora, o que podemos fazer? Podemos. Quer dizer, o peão está ali, por isso não pulamos direto. E então podemos procurar algum tipo de ruptura de peão no momento certo. Além disso, a dama está meio presa. Eu não percebi, mas suponha que o cavalinho vá ali. A dama está em situação complicada. Infelizmente, não é tão simples fazer isso. Existe um jeito. Eu vejo no caminho. Eu pulo e pulo. Obviamente, ele percebeu e recusou. Mas isso estava prendendo a rainha. Quase. Nós vamos lá. Agora a rainha está livre, então não vai ser. Se eu avançar, mano, pode ser problemático. Deixa eu trazer mais uma torre. Olha como as peças estão fluindo. Estão fluindo lisinho. Ok, manteiga não escorre assim, mas você entendeu. Não quero pular. Cutuca, mas não basta. Vamos abrir a coluna da torre. Você queria uma invasão na sétima. Eu não ligo. Poderia ter seguido esse caminho só para parecer assustador. Eu não sei. Somos muito assustadores. Colocamos a torre aqui. Se ele avançar, avançamos e salvamos o peão. Ou focamos só no ataque? Talvez fosse melhor tomar com o peão, mas nos apressamos. Parecia bom, mas não entendi nosso plano. Talvez fosse um sacrifício com salto de cavalo. De qualquer forma, há uma ideia, então é bom ter cuidado. Quero entrar em algum lugar e capturar uma peça, mas não está claro. Gosto da torre indo para a sétima fileira, mas os peões estão desmoronando. Avanço e coloco a torre aqui por segurança, depois posso pensar em colocá-la aqui. Um lance meio profilático. Muito profilático. Então a gente pode dobrar. A invasão na sétima está chegando. O cavalo dá uns pulinhos. Quero avançar. Acho que o cavalo pulou na hora errada, pois agora temos tempo para cutucar. Troca. A coluna F aberta é o caminho. Mas o problema pode ser que ele vá por esse caminho e diga, eu te contra-ataco. Mas a gente quer abrir a casa de qualquer jeito. Esse pular e pular. Ele vai para lá. Posso capturar, sacrificar a torre e simplesmente entrar como um maluco.
Ou o que mais podemos fazer? Podemos tentar uma cravada meio boba. Esse é uma cravada muito boa. Não ganha o jogo, mas é irritante. Você não quer capturar nem abrir a posição. Ele traz a grandona. Podemos entrar? Isso salva a torre e te incomoda. E qual é o seu plano? Quero dizer, ganhar o cavalo, eu acho. Posso fazer do outro jeito também, que é simplesmente colocar a dama aqui e salvar. Não salvar o cavalo, salvar a torre. Eu gosto mais dessa opção. Assim, ainda temos isso como uma carta na manga ou algo assim, e não tem cavalo aqui para nos incomodar. Pônei faz alguma coisa para fazer alguma coisa, e eu não sei. Torre aqui, e estamos dizendo knock. Papai Noel está aqui. Depois de saltar, se você for para algum lugar, o cavalo na verdade cai por causa dessa defesa. Talvez eu vá lá, peça para você voltar e você está frito. Ok, ele deixou o cavalo fugir. Eu posso capturar. A Kitty está de boa, mas o que eu quero fazer é saltar e depois capturar. Talvez pôr a dama aqui para trocar e simplificar. Eu vou capturar e entrar. Eu quero sacrificar, mas não dá. Ok, a dama foi por ali. Por ali a sequência de capturas não existe. Mas tem um cheque aqui agora, só torrando ele. E se eu for aqui? Você tá torrado com manteiga? Eis a questão. Se você passar, tem um cheque para ganhar a dama. Provavelmente capturar é melhor. Vamos capturar de volta. O rei foge, entramos e acabamos com ele. Parece bem fácil de ganhar. Tem uma dama de graça agora. E não tem dama aqui para dar proteção. E tem uma ideia de cheque. Beleza, isso é só uma dama de graça. Não sei o que ele viu. Vamos conferir. E aí eu não sei. Mano, vai para algum lugar. E eu não sei. A gente captura de novo. Quer dizer, tecnicamente eu posso jogar isso primeiro e aí ganhar. Assim a gente não perde nossa torre favorita. Só por pura ganância mesmo. Só para ser ainda mais ganancioso. Só um pouquinho mais ganancioso. É ganancioso demais? Talvez. Mas eu sou uma pessoa gananciosa. Então eu não quero entregar a torre. Eu só quero entregar um cavalinho bobo por todos os problemas. O branco tem a chance de salvar a dama, mas desse jeito? Não, esse não é o caminho. O pesadelo ataca. O branco tentou, mas no final chorou. Então vá lá, deixe a dama morrer e chore. 3 partidas seguidas. Jogamos peão para E5. Kitty tenta o centro, o inverno e todos os jogos. E nós vencemos. Toda vez o chess.com mostrava 90, 90, 90, 2020, 200, 20, 300. Então a abertura do bispo é o caminho. Jogamos nossa italiana, afastamos o bispo e seguimos com o nosso dia. Nada acontecia. Fish vai dizer que eu devia ter capturado. Como falamos, demoramos para capturar, mas ganhamos vantagem de espaço. Achei que expulsar era falso. O Fish diria, torre aqui para dobrar. Dissemos, expulse com o cavalo e pule para dentro. H5 era o caminho para o ataque. Colocamos a torre e só capturamos e empurramos. A torre entrou, salvamos o peão e ficamos tranquilos. Foi aí que ele vacilou. Empurramos, capturamos e fomos ao ideia da cravada para ganhar. Fish disse que aberto está bom. Fish queria entrar direto. Tínhamos ótimas opções, esse era o problema. O cavalo estava funcionando bem. Achei que a dama se salvaria, mas não aconteceu. Você entra e isso já era. Aparentemente a torre aqui também funciona. A torre não é ruim. A ideia é que isso é imparável. Melhor seguir esse caminho. Diga não. Ainda podemos dar o cheque, você sacrifica a torre, ganhamos a troca e ficamos felizes. Tomar com a dama não é tão bom, pois há um cheque para recuperar a peça, então é melhor capturar com a torre. Nada disso aconteceu, ele levou a torre até o fim, pegamos a torre, pulamos com o cavalo e pegamos a dama.